Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos retomar então a psicologia da aprendizagem, né? Como eu tinha combinado na semana passada, eu já vou dar umas comentários, uma discussãozinha sobre as perguntas ou sobre as questões, né, de vocês na aula anterior, e aí a gente dá prosseguimento na teoria do Piaget do desenvolvimento, tá? Bom, pessoal, a grande questão, né, que apareceu, 2 ou 3 me perguntaram, por que acomodação e equilibração, basicamente, não são a mesma coisa. Qual a diferença? Então, vamos lá, a diferença entre acomodação e equilibração, né? Então, ficou claro para vocês, eu deduzi que a assimilação, né, é coleta de informações novas sobre o objeto do conhecimento. E a acomodação é a reestruturação dessas informações e das informações anteriores sobre o objeto do conhecimento. Como que eu vou acomodar as informações sobre o objeto do conhecimento e reestruturar a definição desse objeto do conhecimento, né? Então, isso é acomodação. A questão da equilibração é que eu coloquei muitas vezes, né? E a equilibração é uma reorganização mental, tá? Então, ele tem uma equilibração sobre aquele objeto do conhecimento. Ele tem uma nova formação de conceito sobre aquele objeto do conhecimento. E aquilo é chamado de equilibração porque ele possibilita que o sujeito tenha essa nova de pensamento sobre essa nova definição do objeto do conhecimento a partir da reestruturação das informações que foram feitas antes. E essa reinformação, ela possibilita novas formas, a forma de pensamento mais complexo. Então, é isso, lembra que eu falei que o Piaget coloca que tem uma evolução de pensamento. O desenvolvimento que ele coloca esses estágios, é uma evolução nas formas de pensamento sobre o objeto do conhecimento. Tá? E aí, essa evolução, essa nova forma, essa forma mais complexa de pensamento sobre o objeto do conhecimento é a equilibração. Então, a acomodação, ela é a reestruturação de definição do objeto do conhecimento, tá? Só que as formas de pensamento serem mais complexas do que a outra é quando essas duas acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, eu escrevi assim: sem assimilar e acomodar uma nova informação sobre aquele objeto do conhecimento, o sujeito pensa de um jeito sobre o objeto do conhecimento. Depois que ele assimila novas informações e acomoda as informações em relação ao que ele tinha anteriormente sobre o objeto do conhecimento, ele tem uma nova forma de pensamento, ele tem uma evolução na forma de pensamento. É essa forma nova de pensamento que é a equilibração. Só que ela vai se desequilibrar de novo, porque novas informações sobre aquele objeto do conhecimento virão de novo. E aí ele vai ficar na busca de reequilibração, uma nova busca de forma de pensamento. Isso é mais genérico do que a acomodação, que é específica sobre aquela assimilação que foi feita, tá? Eu espero ter sanado um pouquinho a dúvida de vocês. A gente pode retomar, se vocês tiverem novas questões, a gente pode rediscutir isso pessoalmente depois também, se vocês quiserem, preferirem, né, para a gente poder passar adiante e continuar os estágios, tá? Uma outra pergunta que teve, bem pertinente também, é como que é possível existir só assimilação, né? Se eu assimilo
se eu obtenho informações sobre o objeto do conhecimento, eu preciso acomodar elas. Eu preciso equilibrar elas mentalmente. Ótima pergunta, isso mesmo, precisa. Mas o que o Piaget coloca, e o grande diferencial da teoria do Piaget, é o estágio sensório-motor, que nesse estágio, por uma característica muito específica, existe maior processo de assimilação do que de acomodação e equilibração, tá? E é isso que nós vamos ver agora. Por quê? O estágio sensório-motor, a característica principal da criança no estágio sensório-motor é a ação sobre o objeto do conhecimento. O que ele coloca que o desenvolvimento, como que é a evolução do desenvolvimento mental do ser humano. É essa a teoria de desenvolvimento do Piaget. Evolução de pensamento, evolução de desenvolvimento mental. Né? Melhor até usar o termo desenvolvimento mental. Por quê? Ele coloca que a criança de 0 a 2 anos, ela não tem um pensamento sobre o objeto do conhecimento, propriamente. Ela tem uma ação sobre o objeto do conhecimento. Essa ação que ela tem sobre o objeto do conhecimento é que vai disparar, a partir dessa ação da assimilação sobre as informações do objeto do conhecimento, é que vai disparar os processos mentais, as sinapses que vão disparar as organizações mentais sobre o objeto do conhecimento. Mas se... E aí ele levanta, se o sujeito não tem uma definição primeira do que é o objeto do conhecimento, então ele não tem possibilidade de acomodar a partir de novas informações, porque ele não tem nem a definição. E no estágio sensório-motor, essa questão que ele coloca, o ápice do estágio sensório-motor, o ponto mais alto, ele coloca que cada estágio tem um aspecto, uma forma de relação, como eu falei semana passada, com o objeto do conhecimento, né, de interação para aprofundar as informações, para poder acomodar as informações daquele objeto do conhecimento de uma forma mais complexa, equilibração, né, do que era anteriormente. E ele vai colocar que em cada estágio, além disso, além de ter essa forma de interação com o objeto do conhecimento, ele tem um ponto principal, que ele chama de ápice do seu estágio do desenvolvimento. Tá? No caso do sensório-motor, a diferenciação de si e do objeto do conhecimento. Por quê? A gente vai estudar isso um pouquinho melhor na Psicologia do Desenvolvimento 2, mas para vocês terem uma ideia, a forma de relação com o objeto do conhecimento de uma criança de 0, nem um mês, ou 2 meses, é muito diferente. Né? Então ele coloca que a evolução da interação com o objeto do conhecimento no sensório-motor é muito grande e é o que vai proporcionar as possibilidades mentais do desenvolvimento, a estruturação mental, o pensamento. Então a criança de 0 meses, ela faz de 1 mês, de 2 meses, ela faz as coisas por reflexo, propriamente, né? A sucção, a apreensão que a criança tem oral é muito diferente com 1 dia de vida do que com 2 meses, tá? Então, quem já teve filho, ou perguntem quem não tem a quem teve, eu dou um exemplo da amamentação, né? A amamentação no primeiro dia de vida da criança é uma, e 2 meses depois, 2 meses, eu não tô falando de 2 anos, 2 meses, é outra, tá? Por quê? 2 motivos. A interação. Do oral, ele é primário, mais anterior ainda do que o tátil, porque o tátil, ele vai, uma criança de 1 mês, de 15 dias, ela não consegue fazer apreensão do objeto. Aliás, a pinça, né, vai lá pro final dos 2 anos, né, mas mesmo para pegar um chocalho, uma criança de 2 semanas não consegue,
De um mês, mal e mal. Mas sugar, ela consegue colocar a boca dela para sugar. Né? Então a sucção ela tem esse reflexo é anterior ainda. A grande questão é que esse reflexo ele também evolui. Ele não acontece sempre do mesmo jeito. Então é isso que ele coloca no estágio do desenvolvimento do sensório motor de 0 a 2 anos, a evolução da criança é muito grande e sem ela não seria possível os outros processos de evolução. Por quê? Ela tem que partir disso que é puro reflexo em relação ao objeto do conhecimento para ser uma busca de compreensão sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, essa questão é muito importante. Uma criança, e aí o que ele coloca então, né? Uma criança de 6 meses, ele não consegue, é por volta de 8, 9 meses, tá? Ele não consegue ter uma coisa importantíssima que o Piaget chama, que é a noção de conservação de objeto. O que é isso? Você está brincando com um chocalho com uma criança na frente do cadeirão dela. Você está brincando com um chocalho. Você esconde na frente dela o chocalho embaixo da mesa dela do cadeirão, ela não vai procurar. Ela não entende que porque o chocalho sumiu da visão dela, ele ainda existe. E é isso que ele define, ele traz esse conceito de noção de conservação do objeto. Né? Se o objeto é escondido, ela não procura. Ela não sabe que ele ainda existe. É como se ele não existisse mais. Ela não tem mais interação com o objeto do conhecimento. O que acontece, o que marca a evolução desse estágio, é ela ter a noção de que um objeto existe. A primeira coisa que eu falei, de 8, 9 meses. Então, ela entende que quando ela esconde o objeto, existe. Então, se você esconder depois, com 8, 9 meses, ela está chocalhando e esconde embaixo da mesa da criança, né, do cadeirão, ela vai virar a cabeça para baixo e vai procurar lá embaixo. Isso mostra que ela tem a noção de que o objeto existe. E aí ele coloca um outro conceito, mas isso tudo, esses conceitos que eu tô falando, gente, a gente vai aprofundar no desenvolvimento 2, na psicologia do desenvolvimento 2. Agora, o que é importante é a interação do objeto do conhecimento da criança. É a ação, e a partir dessa ação ela sabe que o objeto existe independente dela. Mesmo que ela não veja, que ela não brinque, que ela não pegue, existe aquele objeto. Se você falar para uma criança de 1 ano e meio, você ganhou, eu te dei de presente de aniversário de 1 ano, passou, tá lá no 1 ano. Você tem de presente, eu te dei de aniversário de presente um caminhão de bichos, né? Então, cadê o seu caminhão de bicho? Pega pra mim, ela vai sair na hora. Vamos brincar com o seu caminhão de bicho? Ela vai entender completamente o que você tá falando. Ela vai sair da onde você tá, ela vai até no quarto dela, por exemplo, tem os brinquedos lá, ela pega o caminhão e ela traz pra sala pra brincar com você. Uma criança de 6 meses, você falar isso para ela, ela não entende. O que é, então, importante? É que ele entende que o objeto independe dele, o objeto não é a continuação do corpo dele. Ele consegue se diferenciar do objeto. A criança de 0, 1, 2, 3, 4 meses, ela entende que a mãe é uma continuidade do corpo dela. Ela não pensa, ela entende, mas ela não tem consciência, tá? Não sabe te dizer, olha, eu entendo que a mamãe é a continuidade do meu corpo nessa idade, tá? Não é isso. A questão é que, como ela acha que a hora que ela quer, ela tem a mãe amamentando, ela tem a hora que ela fez as fezes, o cocô, ela tem a mãe ou o pai limpando ela acha que aquilo, o outro, é uma continuidade do corpo dela. Ela vai entender que o outro não é uma continuidade do corpo dela, que o outro é diferente dela, o que é esse conceito de outro, ela vai entender ao longo do primeiro estágio do sensório motor. E aí o que ele coloca, porque
como eu falei semana passada. Por que que no estágio sensório-motor ele coloca esse nome? Porque é a partir da ação, da sensação que ela tem, da apreensão que ela tem com mão, com boca, com cheiro, que ela reconhece esse objeto do conhecimento, que ela se diferencia desse objeto do conhecimento. Mas para poder conhecer, para poder assimilar, acomodar todas as informações do objeto do conhecimento, ela faz de forma sensória, tá? Ela acaba, ela entende o que é um... Não vou pegar um livro, né? Ela entende o que é uma bola, eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Ela entende o que é uma bola, né? E ela aprende a falar por volta de 1 ano, né? Ela bola, a partir da ação dela sobre o objeto do conhecimento. Ela leva até a boca, né? Ela bate, ela joga experiências, tem um conceito que ele chama, a gente vai aprofundar depois, experiências para ver. Ela joga aquele objeto de diferentes formas, de cima do cadeirão, sentada no chão, ela brinca, ela interage com objetos de diferentes formas, testando, ela tem uma ação para compreender melhor esse objeto do conhecimento, tá? Então, pensando na pergunta que fizeram, né? Por que que existe situação em que a assimilação, ela é mais forte do que a acomodação em algum estágio, né? Porque a forma de ação no estágio sensório-motor, a forma de ação em busca de entender, de acomodar esse objeto do conhecimento, ela é muito rápida e ela acontece muitas vezes que não dá para fazer a acomodação imediata. Aí ela vai fazendo ao longo do ano dela de vida, entendeu? Então é dentro desse tempo que ela está fazendo, a assimilação acontece mais e a acomodação ela vai acontecendo mais devagar, tá? Porque são muitas informações ao mesmo tempo. Tanto que a criança faz o mesmo teste muitas vezes, repetidas vezes, para ela poder assimilar as informações daquele objeto e a partir disso acomodar. Tá? Se ela tá fazendo repetida, ela não tá acomodando, ela precisa de assimilar, ela não tá conseguindo assimilar e acomodar, tá? Ela assimila uma coisa, mas ela não assimila o suficiente para buscar a equilibração desse objeto do conhecimento, tá? Vamos ver se dessa forma foi explicado. Tem um exemplo que eu dou, eu falo melhor depois sobre experiências para ver, tá? Mas tem um exemplo que eu dou em situações de restaurante, né? Por exemplo, a gente vai num restaurante e tem uma família que está sentada com um bebê no cadeirão do lado da nossa mesa, né? Antigamente, eu brinco, quando eu era criança, a gente fazia isso, a gente pegava chocalho de sal, né? Pote de sal, pote de espetinho, né? De palito de dente, né? Nossa, coisa antiga. Os guardanapos. A criança no cadeirão, os pais ficam tentando afastar ela de tudo aquilo que tem em cima da mesa. Hoje em dia é celular, né? É tablet, coisas um pouco diferentes, mas objetos em geral em cima da mesa, né? Então o pai vai tirar a carteira, a chave do carro, né? Aquilo fica ali em cima da mesa. E aí a mãe foi e mexeu no celular dela e colocou ali do lado, né? Então o que a criança vai fazer com aqueles objetos que ela tem ali dentro, né? Ela vai pegar, né? Então, é sensorial, é tátil, ela olha, ela leva na boca e depois ele vai colocar essas experiências, essas ações sobre o objeto do conhecimento, elas evoluem. Não fica só mais na interação direta com o corpo dele, na boca, no cheiro, no chocalho de ouvir o que é aquilo, ela começa a fazer uma ação direta sobre ele, ela joga. Então a criança joga, a mãe vai e pega, coloca em cima da mesa. A criança joga, a mãe vai e pega, coloca em cima da mesa. A criança joga de novo, o pai vai e pega, coloca em cima da mesa, até que afasta tudo da criança e a criança não tem mais aquela forma de tentativa, de ver a diferença. Ela não toma consciência disso, mas a forma como ela joga o objeto nunca é exatamente igual.
Então, as consequências são sempre diferentes. Então, ela está assimilando aquilo. Jogou, ele caiu lá longe, aí ele está aqui, a mamãe teve que abaixar e pegar, a mamãe teve que sair da cadeira para pegar o objeto, o papai teve que entrar debaixo da mesa para pegar aquele objeto. Ele vê que a diferente ação dele sobre o objeto tem uma diferente resposta do objeto, tem uma diferente consequência do objeto. Então ele vai buscando aquelas informações e a partir disso, uma criança no sensório motor, eu estou falando de uma criança sentada, de 7, 8, 9 meses. Pega uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, vamos colocar 1 ano e meio, que anda. Mães e pais ficam desesperados em shopping com criança de 1 ano e meio hoje, né? Por quê? Porque eles vão usar a perspectiva de vida dela, aumenta muito mais. A nossa visão, sentadas no chão, deitada no chão, primeiro é deitado, uma criança de 3, 4, 5 meses é deitado, 5 meses senta com apoio, 6 meses senta sem apoio, por volta de, tá, gente? E aí aumenta a perspectiva da criança. Quando ela levanta, mais ainda. Quando ela anda, ela começa andando devagarzinho. Ela alcança uma coisa. Quando ela anda rápido, é mais mais informação ainda. Ela consegue não ser tão segurada para ir sobre a ação sobre o objeto do conhecimento, para dominar que objeto que é aquele. Então, o que ele coloca é o quanto que essa evolução é muito importante para o próximo passo. O que é? Ela entende qual que é a importância desse estágio. Ela entende que existe um objeto além da vontade dela, além da interação dela. E ela vai tentando agir sobre esse objeto para entender que objeto é esse. Até que ela entende que a ação sobre o objeto, ela começa a ser outras formas de ação. Por quê? Ela começa a desenvolver a fala, a linguagem. Então, existe a partir disso uma definição. Esse, como eu estava falando, uma coisa é ela brincar de jogar bola, dar risada, joga para cima, joga para o lado, joga para o outro, pega a bola, esconde, põe atrás. Isso é diretamente ação. Quando entra a linguagem, ela é capaz de simbolizar aquele objeto do conhecimento. Então, isso é bola. E aí ela vai assimilar e acomodar que existem vários tipos de bola. E existem vários tipos de imagem sobre aquele objeto do conhecimento, de definições sobre aquele objeto do conhecimento. Dentro desse, então, primeiro é a ação para entender que o objeto existe independente dela. Estágio sensório-motor. É esse o ponto principal. Tá? Diferenciação de si e do objeto do conhecimento. Ele existe para além das vontades dela. E aí ela vai, a partir de ações, buscar que objeto é esse. Encontrar o que esse objeto tem. Diferentes definições ao máximo desse objeto. Quando ela começa a falar, 1 ano, 1 ano e meio, principalmente, né, porque o repertório aumenta muito mais, 1 ano e meio, são começos de mamar, dar, papar, né, então são coisas mais simples. Quando ela começa a falar água, quer água, brinca bola, chuta bola, ela já tem uma interação, aquilo tem um simbolismo para ela, sobre ela conseguir fazer uma comunicação dentro disso. Se ela consegue ter uma comunicação, uma linguagem sobre esse objeto do conhecimento, ela começa, ele coloca isso, a tentar fazer organizações mentais e não só mais a partir da ação sobre o objeto do conhecimento. Então, no período pré-operatório, ela consegue definir aquele objeto do conhecimento agora e no passado. E no futuro. Então, por exemplo, às vezes isso é comum, a criança errar, por exemplo, dias da semana, tá? Então, pegar uma criança de 3 anos, né? Esse é dos 2 aos 6 anos em média, né? Pegar uma criança de 3 anos e falar, você faz natação? A criança fala, eu faço natação, eu amanhã, eu fui lá na piscina na natação, e o que você faz natação? E o meu tio falou para eu pular da piscina, ele conta 1, 2, 3, e pulo na piscina. Então, ele fez isso amanhã? Não, ele fez isso ontem.
né? Ele não sabe a diferença de definição de um termo, tá? Mas ele sabe colocar isso dentro de uma situação. Então ele sabe contar uma situação que já aconteceu, ele sabe antecipar o que vai acontecer. Ah, hoje é fim de semana, hoje eu posso brincar de fantasia, né? Eu coloquei esses menininhos com a fantasia aí. Eu posso brincar de fantasia. Amanhã tem escola, então amanhã eu não vou pôr a fantasia, eu tenho que pôr o meu uniforme. A criança, ela consegue, então, ela tem essa evolução na linguagem, tá? E é essa evolução na linguagem que apresenta uma evolução do tipo de pensamento sobre o objeto do conhecimento. Ele não é mais a partir de uma ação direta sobre o objeto do conhecimento, mas sim a partir de uma linguagem, uma representação desse objeto do conhecimento, né? Então, uma coisa muito comum também dentro disso, a criança eles tomam vacinas, né? Tem vacinas que são obrigadas a tomar, né? Como proteção de várias doenças até os 12, 13 anos, né? Mas até os 6 é pelo menos todo ano. Depois é mais esporádico, né? Então, por exemplo, a vacina da gripe. Até 6 anos e 11 meses a criança tem que tomar todas as campanhas de vacina que tiver. E nessa época do ano, de seca, né? Abril, maio, junho, tem a campanha de vacinação da gripe, por exemplo, né? Então, a criança, ela passa, ela coloca, ela toma vacina, aquilo passa para ela, né? Ela tem uma, ai, nossa, dói, porque chora, depende de cada um, mas, por exemplo, a criança, ela tem uma emoção muito forte dentro daquela situação. O que ela vai fazer? Ela vai representar essa forma do que aconteceu para poder acomodar aquilo que aconteceu com ela. Então, ela pode, por exemplo, através da linguagem, contar, eu tomei uma vacina, chegou em casa, tomou a vacina com a mãe, chegou em casa, tá lá com aquele band-aid que eles colocam, né? Ai, papai, não pode encostar a mão, porque tá doendo. É a forma de linguagem dela colocar como é que foi. Ela conta tudo aquilo que aconteceu. Aí, passa 5 minutos, o pai e a mãe saem e estão conversando entre eles. A criança, a hora que eles olham, a criança tá brincando, pegou a boneca dela e colocou no colo, ai meu bem, você tomou vacina, você vai ficar bem, você vai ser protegida. Ela vai colocar na forma de representação simbólica o que foi aquilo que aconteceu, quais foram as informações que ela teve aquilo que aconteceu, para poder acomodar as informações sobre aquele objeto do conhecimento. Então, essa linguagem, a evolução de poder entender aquilo que aconteceu, ela acontece através de pensamento e através da representação simbólica sobre aquilo. Por isso é que ele chama esse estágio de estágio pré-operatório. Operatório, o termo operatório, o conceito operatório de Piaget significa processos mentais. A operação mental operatória lógica. O operatório é os processos mentais lógico, tá? Então, o que ele vai colocar? No estágio anterior é o sensório motor. Os processos operatórios de pensamento, eles não acontecem através do pensamento, mas através da ação sobre o objeto do conhecimento. Por isso, ele coloca o nome sensório motor. Os processos de pensamento sobre o objeto do conhecimento no pré-operatório, ele é pré-operatório porque ele já acontece mentalmente, ele não precisa só da ação, ele usa da ação, mas ele não precisa só da ação sobre o objeto, ele pode só através da linguagem expor as informações sobre aquele objeto do conhecimento que ele tem mentalmente. A criança de 0 a 2 anos não é através da linguagem. Ela começa, lembra que eu falei semana passada, a fase de transição de um estágio para o outro tem características de um e de outro. Então, por volta de 1 ano, 3, 4 meses, 1 ano e meio, a criança já tem um avanço importante na linguagem, né? Então ela já começa a tentar usar da linguagem para isso, mas ela ainda não usa da linguagem uma frase que explica uma coisa. Ela usa uma frase que é água,
pedindo, quero água, mamãe, fiz cocô, mamãe, me dá minha nenê, vamos brincar, né? É isso, dá nenê, é isso que é no final do estágio sensório-motor, né? E quando ele vai entrando no estágio pré-operatório, ele busca essa forma de representar o objeto, a situação do conhecimento de uma forma muito mais complexa. Então ela não está falando, papai, só, papai, ai, doeu, papai, doeu a minha vacina, eu tomei vacina, ela enfiou uma agulha, saiu um sanguinho e agora tá doendo muito, ai, dói. Mas olha, filha, para você melhorar, você vai ficar forte, você vai se proteger da gripe. Então é importante do H1N1, essa é uma gripe que pode deixar a gente, quando piora, pode deixar a gente no hospital. Então a gente precisa de tomar a vacina para se proteger. As crianças não têm tanta imunidade ainda. Quando você crescer mais, você vai conseguir se defender sozinha da gripe H1N1. Você tem mais chance de se defender sozinha. Agora, como você é pequena, não tem. Então você precisa da vacina. Ela vai reproduzir isso, ela vai representar isso em forma de ação, de símbolo, para poder reorganizar mentalmente isso. Então ela pega o bebê dela, como eu estava falando, ai filha, tudo bem, você tomou uma vacina, é para o seu bem, você vai melhorar, porque agora você vai ficar protegida da gripe, essa gripe é muito malvada. Então ela vai, a partir dessa representação simbólica, organizar, usando da linguagem também, organizar as tantas novas informações que ela tem sobre o objeto do conhecimento. Por que ele chama isso de pré-operatório? Porque essa explicação, ela não tem uma lógica. Operatório é lógica, tá? É um pensamento lógico. Operações mentais superiores, lógicas. Operações mentais que evoluem, que elas acontecem de forma lógica. Então, ela não é coerente. Um outro exemplo que eu dou numa criança de 5 anos, né? Por exemplo, em relação à Lua não, a Terra e o Sol. Você pergunta para uma criança de 5 anos se é a Terra que gira em torno do Sol ou se é o Sol que gira em torno da Terra, 90% das crianças vai falar para você, é o Sol que gira em torno da Terra. Por que é o Sol que gira em torno da Terra? A gente tem que perguntar por quê para acessar o pensamento. Não adianta só a resposta, né? Por que é o Sol que gira em torno da Terra? Porque aonde eu vou, quando tem sol, aonde eu vou, o sol tá atrás de mim. Eu vi que eu fui viajar lá para Bebedouro e eu vi que o papai andava com o carro e o sol vinha junto com o carro. Então, é o sol que gira em torno da Terra. Então, não tem uma lógica. É a tentativa de explicar aquilo que ela viu, né, direta, aquela coisa concreta sobre o objeto, mas não tem uma lógica. Tem as percepções e as possibilidades de símbolo que ela faz sobre aquele objeto do conhecimento. Por exemplo, eu dizer para ela, né? Então, se você está dizendo que o sol te segue no carro, então quem está em Ribeirão e não foi para Bebedouro não tem mais sol? Quando você pergunta isso para ela, a criança que ainda não tem um pensamento operatório ou não está numa transição do pré-operatório para o operatório, ela pode falar, mas ela tem o sol dela lá que segue ela. Então cada um tem o seu sol? Ou ela pode falar, não, ela tem, mas é porque ela consegue ver o sol. Então se ela consegue ver o sol de onde que ela tá, mas o sol tá indo atrás de você, então é o sol que anda em torno da Terra, ou é a Terra que gira em torno do sol e cada um onde tá a ver o sol? Então essa não contradição, essa lógica da resposta, né, ela não consegue ter na resposta. Então, essa é a grande questão, por isso que ele usa esse termo pré-operatório, tá? Essa perspectiva, uma das coisas importantes do pré-operatório, do sensório motor, é aquela definição de que o objeto de conhecimento é uma continuidade do corpo dele, ele define isso como um egocentrismo inato, que ele não tem contica a ele mesmo. Então ele ainda tem uma perspectiva egocêntrica do que é o mundo, tá?
Aí coloca que ele não é reversível, né? Que era aquela definição, aquela coisa que eu mostrei para vocês. Ele não consegue, se ele questionado, né? Mas é a Terra que gira em torno do Sol, ou é o Sol que gira em torno da Terra? É o Sol que vem atrás de mim, é o Sol que gira em torno da Terra. Ah, mas e quem tá lá em Ribeirão? Não tem mais Sol? Não, tem, mas o Sol dele, meu, que veio atrás de mim, veio muito alto, e aí ele consegue ver, por exemplo, né? Ele consegue continuar vendo o Sol. Ah, mas ele também é uma pessoa e a Terra e o Sol não vai girar em torno dele, é só em torno de você que o Sol gira, né? Então ele não consegue fazer essa reversibilidade, essa não contradição, essa forma de colocar em contrário a definição, mas que não nega a definição dele. O operatório é o estágio operatório concreto, ele é dividido em duas etapas, ele é concreto e formal. O concreto, de 6 a 7 anos, 7 anos, perdão, a 11, 12 anos. O que ele vai falar nesse estágio, né? Que ele consegue entender, então, nessa perspectiva que eu estou falando de, opa, o Sol, não é o Sol que anda atrás de mim, né? O Sol ele deve ficar parado e da onde eu vou eu consigo ver o Sol e da onde o outro tá, o outro consegue ver o Sol. Então, como que é que o Sol existe? E aí, por exemplo, na escola que eu trabalho, é muito interessante no grupo 4, que a gente chama, acho que eu já comentei isso com vocês, de crianças de 5 anos, né? Às vezes quem é depois de julho é 6, já começa, eles começam a estudar no segundo semestre, exatamente, o sistema solar, tá? Então eles conseguem entender que existe um Sol e que existem vários planetas em volta desse Sol, e cada um que gira dentro das suas possibilidades, das suas formas, em torno do Sol, tá? E aí, o que ele vai falar? Então, a forma como eu penso do que é o Sol e a Terra, da relação com o Sol e com a Terra, não é a forma certa. Existe uma forma certa que às vezes eu não sei. Então ele começa a quebrar um pouco essa perspectiva egocêntrica de que ele precisa entender o que o outro pensa sobre aquilo para ver se tem outra possibilidade para além da que ele pensa, tá? Então, por exemplo, ele consegue pensar de forma essas operações reversíveis. O que é isso? Aqui, eu colocando a mão, gente. Aqui nessa foto que eu coloquei é uma das provas piagetianas. Agora vocês não vão fazer as provas piagetianas, tá? No semestre que vem, uma das atividades da Psicologia do Desenvolvimento 2 é essa. Mas o que é isso daqui? Por isso que essa cara de pergunta da criança. Nesse cubo aqui, existe 500 ml desse líquido roxo, tá? Nesse cubo aqui, também existe 500 ml do líquido roxo. Então, por exemplo, se é uma das provas piagetianas é que sejam colocadas 2 iguais desse daqui, com líquido roxo, e aí depois tem o mesmo tanto de líquido nesses dois, depois que ela fala que tem o mesmo tanto, a gente joga dentro desse outro mais alto. E agora, tem o mesmo tanto? A criança que não tem a noção de conservação de líquido, que é o termo que ele usa, ela vai dizer que não, porque esse copo, o que ela acha que faz a quantidade, que define a quantidade de líquido, é a altura em que ele está dentro do objeto. Então, se esse é mais alto, esse tem mais. E não a questão de tirar ou colocar mais líquido dentro do pote. Se não tirou e nem colocou mais líquido dentro do pote, então ele tem o mesmo tanto. Quer ver? É só pegar a criança de 7 anos, vou colocar um pouquinho mais, já tem a noção, é só eu pegar, é mesmo, você acha que tem o mesmo tanto nesses dois copos? A de 7 anos diz, tem. Por quê? Porque se eu pegar esse tanto que tem aqui nesse copo e trouxer de volta para esse copo do mesmo, igual ao outro, né, que estava antes, ele vai continuar com a mesma altura.
ninguém tirou e nem colocou líquido. Então, quando ela consegue dizer isso, você vê que ela tem a noção de conservação de objeto, de líquido, ela tem a lógica para explicar, ela consegue fazer o ir e o vir na explicação. Ah, mas a linha é igual a B, então o B menos A é igual à linha. Se eu juntar os dois A's, dá o B, então se eu pegar o B e tirar um A, é o outro A, tá? A grande questão do estágio operatório concreto para o operatório formal, a diferença desses dois é que nem tudo isso que eu falei aqui é uma forma abstrata, né? Eu estou falando que A mais a linha é igual a B. Eu não tenho um objeto concreto, abstrato no sentido de que ele é por puro pensamento. Ele não tem um objeto concreto, né? No estágio de 7 anos até 11, 12 anos, no operatório concreto, ele precisa do concreto para fazer essas operações, essas lógicas sobre o objeto. Então, é muito comum, por exemplo, em escola, perguntas para as crianças de matemática, para as crianças de 8, 9, 10 anos, serem muito usadas dessas concretos, né, desses exemplos concretos. Então, por exemplo, esse que eu usei aqui, né, eu tenho 5 abacaxis e 2 uvas. Quantas frutas eu tenho? É a junção desses dois. 5 abacaxi mais 2 uvas é igual a 7. Aí ela fala, eu tenho 7 frutas, então tenho as 7 frutas. Mas eu comi as 2 uvas. Com quantas frutas eu fiquei? Então, se eu comi as 2 uvas... Opa, era a linha, né? Se eu comi, porque pela ordem que eu falei, tá? Se eu comi as 2 uvas, então eu fiquei só com 5 abacaxis, né? Então, ela consegue fazer essa reversibilidade. A questão é que ela ainda precisa do concreto, ela precisa de exemplos para poder fazer isso, e no operatório formal ela faz só de forma abstrata, ela já é capaz de fazer só de forma abstrata. Então eu coloquei, né, o operatório formal de 11, 12 anos de idade, e aí ele consegue fazer essa x ao quadrado mais 2x menos 5 é igual a 12. Ele consegue só pegar, quanto é x? Ele consegue pegar só isso daqui, né? X é igual menos B, vocês lembram? B é o número que acompanha o x que não está ao quadrado. Mais ou menos delta dividido por 2A. É o número que acompanha o x que está ao quadrado. A complexidade disso, esse pensamento eu estou organizando operatório formal, dando exemplos, né, concreto. Estou buscando exemplos que acontecem para eu conseguir definir esse cálculo do x na equação matemática, né? O operatório formal, ele não precisa dessas explicações do que é B, do que é A, dentro daquela expressão. Ela só de ver numérica, ela só de ver a expressão, ela já vai colocando cada um no seu lugar, operando as contas e chegando ao valor de X. Então, o sujeito, a partir dos 11, 12 anos, espera-se que já seja possível dele fazer esse tipo de pensamento sobre o objeto conhecimento. Então, ele já faz operações formais, né? Ele já tem o pensamento abstrato, ele já faz proposições mentais. Então, dentro daquilo que a gente viu no slide anterior, né? A mais a linha é igual a B, ele já consegue fazer mentalmente de que, então, B menos B', menos a linha, vai ser igual a A. Ou também que B menos a linha B menos a linha é igual a A, assim como B menos A é igual a linha. Né? Ele consegue até inverter esses A. Então, ele consegue fazer essas preposições mentais, só mentalmente. Ele não precisa falar ou ter colocar aquilo no papel. Mentalmente, ele já consegue fazer aquilo. Ele chega a ter essa dedução lógica, ele deduz a partir da lógica mental, ele não precisa do concreto mais, tá? E esse pensamento hipotético dedutivo, ele vai já desenvolver várias, se vocês me perguntarem, por exemplo, como que a gente pode prevenir o coronavírus? Então, a gente precisa só de uma coisa
para prevenir o coronavírus? Ou prevenir a situação, para mim, para eu não pegar, eu preciso só de uma coisa? Não, eu preciso diminuir o meu contato social, eu preciso lavar as minhas mãos várias vezes ao dia, porque o contato, de alguma forma, eu pego outros objetos, né, que a gente não dá para ter só coisas, por mais que eu não saia de casa, eu recebo em casa do verdurão, as frutas e os legumes, eu recebo do açougue a carne, né? Então, ainda que eu consiga não sair de casa, eu recebo coisas de fora, né? Então, eu preciso ter uma higienização contínua, uma lavagem de mãos, em várias vezes ao dia, porque eu vou entrar em contato com essas coisas que vieram de fora. Essas coisas que vieram de fora, elas precisam ser lavadas, se não lavadas, elas precisam passar álcool gel. Então, ele consegue, esse pensamento hipotético dedutivo para alcançar uma conclusão, ele levanta a variabilidade máxima de hipóteses para chegar à definição final disso. Então, eu levanto o máximo de informações sobre aquela questão, o como eu faço para me proteger do coronavírus, para poder chegar a uma definição conclusiva, tá? Ele começa a falar, então, a noção que a criança vai ter a noção de conservação de quantidade, de massa, volume, número, o que é sólido, diferenciação do que é sólido, do que é líquido, tá? Isso são as provas piagetianas que a gente vai estudar melhor no semestre que vem. Eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? A única coisa que vocês precisam entender, então, ao longo dos estágios, a ação que o sujeito tem sobre o objeto do conhecimento, ela muda. Então, no sensório motor, a forma de busca de equilibração sobre as informações do objeto do conhecimento, ela é pautada muito mais na ação sobre o objeto do conhecimento, no sensório motor. No estágio pré-operatório, a busca de compreensão do objeto do conhecimento, ela é muito a partir da linguagem, da representação oral ou simbólica sobre aquele objeto do conhecimento, mas ela não tem uma operação, ela não tem uma lógica, por isso ele é chamado de pré-operatório. No estágio operatório concreto, a criança já consegue fazer operações lógicas sobre o objeto do conhecimento, mas ela precisa de ter um suporte, de ter um auxílio do concreto que vincule aquele objeto do conhecimento. Ela ainda precisa do concreto. No operatório formal, ela já consegue fazer definições lógicas, né, operatórias sobre o objeto do conhecimento e a partir só de pensamento. Ela não precisa mais tanto do objeto do conhecimento propriamente. Tudo bem, gente? Podem deixar perguntas, né? Então, dentro disso, o que entra o processo de aprendizagem? A gente está fazendo um recorte da teoria do Piaget para aprendizagem. Então, ele não tem, a teoria dele é do desenvolvimento e não da aprendizagem, né? Mas o que ele coloca? A modificação do comportamento, a evolução que acontece, como eu falei agora para vocês, através da ação, da representação, do pensamento em conjunto do objeto do conhecimento, pensamento lógico, operatório, em conjunto do objeto do conhecimento, para um pensamento pelo pensamento, a definição do objeto do conhecimento, só operatória, só mental, a definição do objeto do conhecimento, é a partir da experiência dele com o objeto do conhecimento. Então, o que ele coloca? Essa evolução, esse desenvolvimento, ele que acontece para proporcionar que a criança aprenda sobre o objeto do conhecimento. Então, a aprendizagem, ela aumenta e ela acontece, né, em conjunto ao aumento do conhecimento, em conjunto à evolução do desenvolvimento, tá? Então, aprender, conhecer o objeto do conhecimento, ele acontece em conjunto com o desenvolvimento. Ela conhece o objeto do conhecimento de uma forma no sensório motor. Então, ela aprende sobre o objeto do conhecimento através da ação no sensório motor.
a bola? É pelo manuseio, pelo jogar, pelo pegar, pelo rolar, pelo chutar, que ela aprende sobre o objeto do conhecimento, sobre a bola, no estágio sensório-motor. Na linguagem, ela aprende, na pré-operatória, ela aprende através da linguagem. A bola, ela pode bater e pingar no chão. Tem outros tipos de bola. Existe a bola de basquete, existe a bola de vôlei, existe a bola de futebol. A bola de futebol ela é mais dura em volta dela do que a bola de vôlei, do que a bola de piscina, do que a bola de rugby. Ela tem um formato ou de futebol americano, né? Tem aquela diferença. Ela tem um formato oval, é diferente dessa bola. Se você bater ela para pingar no chão, ela não vai pingar reto, ela vai pingar torto. Então, ela vai tendo a linguagem e a ação dela sobre o objeto para tentar definir. Mas por quê? Quais as operações? Então, por que a bola, que é, por exemplo, de rugby, a oval, ela é diferente da bola de basquete? De quicar no chão, ela não quica no chão de forma reta, se ela também é bola. Porque aí que ela vai, a operatório concreto, ela precisa entender que o formato da bola define a forma de contato, a quantidade de contato que ele bate no chão, e mesmo que ele seja jogado pela mesma pessoa, pela mesma força, ele bate de uma forma diferente. Então, o formato dele faz ele responder de forma diferente. Ele vai chegar, e aí, isso no operatório concreto. No operatório formal, ele já vai ser capaz de pensar que não existe a possibilidade de se brincar com a bola, ainda que a bola seja a mesma, não existe o exatamente bater a bola no chão exatamente do mesmo jeito. Então, mesmo que seja uma máquina, ela pode tentar, mas a não ser que ela tenha um espaço em volta também limitado do que a bola vai bater no chão, a não ser que ela tenha já um vácuo entre aonde a bola sai e até o chão, ela não vai ter jeito de ter exatamente a mesmo quicar no chão. Então, no estágio operatório formal, ela já consegue entender toda essa definição mentalmente. Tá? É isso. Então, a aprendizagem sobre o objeto do conhecimento, ela varia ao longo da definição de possibilidade de definição do objeto do conhecimento. Essa definição que a criança pode fazer sobre o objeto do conhecimento, né? Essa equilibração que ela tem sobre o objeto do conhecimento, essa assimilação e acomodação que ela faz, e isso que também agora me veio uma outra forma de falar sobre equilibração, de explicar para vocês. Equilibração é assimilação e acomodação acontecendo ao mesmo tempo. É uma alimentando a outra. Eu assimilo as informações sobre a bola de basquete e eu acomodo ela em relação às definições que eu já tinha de bola. Então, eu tenho uma definição ampla do que é bola. Eu não tenho mais definição de bola de basquete, também a definição de bola é definição de bola de basquete e é definição de bola de rugby, por exemplo. Eu tenho a definição de que é bola. Isso é uma forma mais ampla do que acomodado. O que foi acomodado, bola de basquete também pode ser considerado bola. Bola de rugby também pode ser considerado bola. Eu equilibro, fazer a equilibração é dizer, existe um número variado de bola. Entendeu? É a diferencinha entre isso, né? Então, é essa a definição de como que a gente pode usar a teoria do desenvolvimento do Piaget para os processos de ensino e aprendizagem, né? Então, se eu sei que estágio que ele está, se eu sei como que é a interação dele com o objeto do conhecimento, como que ele assimila e acomoda o objeto do conhecimento, então, a partir disso, eu posso criar muitas e muitas formas de trazer informações sobre o objeto do conhecimento para buscar que ele continue essa forma de evolução de compreensão sobre o objeto do conhecimento. Tá? Pessoal,
Tem a equilibração majorante, que eu já falei para vocês, né? O que é essa busca, a aprendizagem, ele coloca o Moreira, né? Que a aprendizagem é uma busca contínua de equilíbrio, ou equilibração sobre o objeto do conhecimento. Eu não parei de aprender. Eu sempre tenho novas informações que eu preciso assimilar e acomodar sobre o objeto do conhecimento. Então, eu sempre tenho a busca da assimilação, da equilibração majorante, tá? É isso que é a aprendizagem a partir da teoria do Piaget, essa evolução na busca do pensamento sobre o objeto do conhecimento. Tá? Então, o que é a definição de como que a teoria do Piaget contribui para o ensino e aprendizagem? Ensinar significa questionar, né, desequilibrar, a desequilibração do organismo, da mente da criança. Então, é colocar em dúvida, é fazer um problema, é fazer uma pergunta para a criança para que ela busque a reequilibração. Então, se a reestruturação cognitiva e aprenda novas informações sobre o objeto do conhecimento. De um desequilíbrio para que a criança, o adolescente, o aluno busque uma reequilibração, uma equilibração para aprender informações sobre o objeto do conhecimento. Tá legal? Pessoal, então mais uma vez, acabou hoje. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido. De novo, estou à vontade no Google Sala de Aula para vocês colocarem perguntas. A atividade também vai ser a tentativa de definição sucinta de cada estágio. Então, o que vocês entenderam como o que é o estágio sensório-motor, o que é o estágio pré-operatório, o que é o estágio operatório concreto, o que é o estágio operatório formal, a partir da compreensão de vocês, da linguagem da fala de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, não precisa ser certo e errado. Vou tentar sanar dúvidas no horário da aula, pelo Google Sala de Aula, mas depois, provavelmente na semana que vem, eu também tento reexplicar para quem ficou ou trouxe outros pontos que eu não pude explicar aqui na aula ou no Google Sala de Aula, tudo bem? Ótima semana para vocês, beijos, até semana que vem.